Fala pessoal, beleza? Conforme eu tinha combinado com vocês aí, hoje eu vim mostrar um pouco do procedimento que está sendo feito aqui no carro, do projeto, algumas peças, a adaptação do motor, que a gente está no processo ainda. O pessoal às vezes pergunta, muita gente manda mensagem no privado aqui, querendo saber em que pé está o carro, se parou o projeto, o que está faltando, o que foi feito. Então hoje eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Estou aqui com o Daniel da DS, então dá uma olhada em como é que estão as peças e os processos que vocês vão curtir. Fica no vídeo aí. Bom, vamos lá ver. Primeiro aqui a parte de adaptação do motor. O Daniel vai explicar um pouco o que já foi feito, o que a gente vai fazer ainda. Vou começar aqui por essa parte que não tem ninguém aqui, Daniel. O que vai ser feito nessa parte aqui? A gente vai fazer o suporte baseado no suporte original para ter assim, quem olhar o cofre do carro vai ter a impressão que todos os coxins são originais. Então a gente quer manter a aparência do cofre original com todas as longarinhas originais, nada está sendo cortado para colocar esse motor. Então assim, é todo o cofre original, nenhuma modificação em longarina, em estrutura, nada. Então é só mesmo a fabricação dos suportes. Todos os suportes são feitos sob medidas, é um de um. Então a gente vai fabricar o suporte com a mesma aparência do original, com coxinha de Tecnil. Não vai ser usado nada de borracha nesse motor, porque ele não tem muito espaço para poder se mover, né? Então a gente está desenvolvendo agora o último coxim, que é da fixação do motor, que vai ser preso aqui entre o bloco e o cabeçote traseiro, e os suportes do câmbio já estão prontos, né? Que a gente fabricou as chapas também baseadas no original. Os coxins a gente usou o original como base e tudo feito de Tecnil. A gente usou o Tecnil preto para parecer de borracha, mas é Tecnil mesmo. Então a gente vai colocar em posições diferentes, mas com a aparência original. O suporte do assoalho também é o original. A gente vai usar o original do Humidifier com o coxim também de Tecnil, mas o resto do suporte todo tubular e feito sob medida para o carro. Então a gente está nessa fase de fixação do motor. Esse motor é um motor mula, né, que a gente chama. Então não é o motor do carro. O motor do carro já está sendo feito, já foi todo retificado. Agora vai para a parte da pintura e acabamento, né, com as peças zincadas, parafusos novos. E esse motor aqui é um motor reserva que eu tenho aqui na oficina, que a gente está usando ele só de mula mesmo, só para poder fazer todos os pontos de fixação. Então o câmbio tem uma pequena modificação. A gente usa alguma peça de maré a turbo, que é intercambiável com o câmbio da Alfa, como a plataforma da Alfa e dos Fiat, né, do tipo Coupé, Maré, são parecidas. Então a gente consegue fazer algum câmbio de maré, né, ou algumas peças usadas do maré nesse câmbio. Então a gente tem algum norte como fazer os coxins e tudo mais. Então, fixando o motor, a gente vai partir para a parte da dobradiça do capô, porque a gente está fazendo os paralamas do Uno europeu, né? Como quem conhece o Uno sabe, o capô do Uno europeu, ele só vem até a parte de cima, né? O nosso avança para o paralama porque o nosso tem o step em cima da torre de suspensão. Então, para facilitar a remoção do step, eles colocaram um capô com a linha aqui, só que a linha morre na porta, então fica aquela coisa meio perdida. Tanto é que o nosso Uno Turbo nacional ele tem um adesivo com uma linha em degradê sumindo esse vinco do carro, né? Então aqui a gente fabricou um paralama do Uno europeu. Depois a gente vai fazer um vídeo explicando exatamente que tipo de modificações foi feito, né? Mas o carro é todo feito de fibra, todas as peças móveis. A única parte de lata mesmo é o monobloco original, que em breve também a gente vai fazer o teto e o quarto lateral de fibra. Então vai ficar só mesmo a parte do assoalho e estrutura de longarinas de lata, o resto do carro todo de fibra. Então a gente tem aqui o paralama do Uno europeu com repetido de seta nos lugares originais. O envolvente do Uno Turbo nacional, porque a gente precisa de espaço, de bitola, né, na frente, por causa que o câmbio, a tampa da quinta marcha do câmbio avançou um pouco para dentro da caixa de roda. Então a gente, para manter o curso de giro da suspensão original da roda, né, para a gente ter um jogo bom para a roda virar, a gente tem que aumentar um pouco a bitola do carro, com espaçadores no caso. E o envolvente do Uno Turbo nacional alarga o paralama em 6 centímetros. E aqui é uma peça só, então não tem um envolvente e o paralama, é uma peça só, né, com a impressão de ser duas peças, então é totalmente funcional, aqui não tem nada atrás. Então a roda deve vir cerca de 40 ou 45 milímetros para fora.
livrando assim um câmbio, né? E também mantendo a postura e estética do carro alinhada, né? Não vai ser aquela envolvente um palmo para fora da linha da roda. Então a roda vai ficar perfeitamente alinhada com o paralama. A gente usa a saia lateral do Uno Turbo, porque a gente está usando os envolventes, então para acompanhar a linha é do nosso Uno Turbo nacional. A porta é de fibra, a gente também vai mostrar em detalhes depois. O retrovisor dos Unos SCR argentinos veio direto da Argentina. É um detalhe que a gente nunca viu por aqui, né? Que tem a coifa com a base larga, igual o nosso Uno Turbo e o 1.6R nacionais, só que com um desenho mais inclinado. E o envolvente traseiro, a gente fez uma modificação. A gente está usando o envolvente dianteiro atrás. Então aqui seria o envolvente dianteiro esquerdo na traseira direita. A única diferença é que a base do envolvente dianteiro é bem menor e não tem um ponto de fixação. Então foi modificado, mais ou menos nessa linha aqui, a parte de baixo é o envolvente traseiro do Uno Turbo Nacional e a parte de cima é o envolvente dianteiro do Turbo Nacional. Para a gente manter a mesma linha do envolvente dianteiro. Como vocês podem ver lá, ela vem um pouco acima da linha da metade do carro. Para manter aquele, como é um 1.6R, né, o R ele significa rally, como se fosse aqueles carros da WRC, que você vê os carros de homologação, né, como o Subaru 22B, o Impreza 22B, tudo. Você vê que os envolventes sempre são, a caixa de roda traseira sempre é da mesma altura que a da dianteira. Porque a gente não gosta muito dessa linha da traseira ser mais baixa que a dianteira, a linha da carroceria, né. Aqui ainda não foi cortada a lata, porque a gente vai fazer um molde da lateral para poder fazer a folha de fibra. Então depois que a gente fizer o molde da lateral, aí a gente vai cortar e vai fazer toda a caixa de roda certinha e fixar o paralama o envolvente paralama definitivamente. Aí continuando com o tema do Uno Turbo europeu, né, então a gente manteve a frente alta, né, que a gente aqui no Brasil só teve o Uno MK1, o MK2 nunca veio para o Brasil. Então frente alta, o paralama é igual do Uno Turbo europeu, capô também, e o para-choque. O nosso para-choque do 1.6R é inclusive o kit todo, na verdade, é todo inspirado no Uno Turbo europeu. Os envolventes paralama, a saia lateral, o para-choque com as milhas quadradas e até mesmo a tampa traseira com aerofólio. Então a gente fez uma réplica o mais próximo possível do Uno Turbo europeu, né, que seria as bocas menores em cima da placa, nenhuma entrada de ar embaixo da placa, só tem 3 entradas de ar entre a milha e a placa, e esse apêndice, essa extensão aqui para baixo com a grade. Então a gente fez o mais próximo possível, usando como base nosso para-choque do 1.6R, né, mas com a aparência do Uno Turbo europeu. Esse em particular, como a gente usa o envolvente paralama do Uno Turbo nacional, né, do nosso Uno Turbo brasileiro, então é 6 centímetros maior de cada lado. Então a gente teve que estender o para-choque mais ou menos nessa área aqui. Então é um para-choque bem mais largo que qualquer R ou Uno Turbo europeu. Então é um para-choque exclusivo para ele, mas a aparência geral, quem olha assim, é um para-choque de Uno Turbo europeu. Mas se você der uma olhada mais ou menos nesse ângulo, você vê que como o para-choque ele se pronuncia para frente, né? Lembrando até aquela edição especial do um Uno argentino EF. Ele tem um para-choque bem para frente e bem largo. Aqui você consegue ver também o quanto que o para-choque se pronuncia para fora, né, para acompanhar os envolventes. Aqui está sem fixação, mas dá para ter uma ideia mais ou menos como as modificações que foram feitas, né? Que o para-choque original ele viria praticamente na linha do paralama, sem nada de extensão para fora. Aqui também você consegue ter uma noção de quanto que a roda virar para fora para a gente conseguir ter uma bitola maior na dianteira. Bom, as rodas, para manter o tema de Uno Turbo europeu, né, a roda do Uno Turbo europeu é um aro 13 com basicamente esse mesmo design, só que ao invés de ser os furos redondos, são quadrados. Mas como a gente está usando o freio grande, não sei se dá para ver aqui a distância da pinça com o freio, então a gente teve que usar um aro 15. Então a aro 15 que a gente conseguiu achar mais próxima seria da 164, que coincidentemente é o mesmo carro doador do motor. Mas a aparência, tudo, seria como se fosse uma alusão ao Uno Turbo europeu, né? Só que com os furos redondos. Mas o Eduardo já está na caça porque teve uma versão da 164 no Brasil que saiu com os furos quadrados. Então a gente vai ter esse segundo jogo de roda, provavelmente com pneus de pista, e então a gente vai ter esse, mas a aparência mesmo é para ter uma alusão do Uno Turbo europeu, só que com aro 15 para a gente conseguir usar um freio maior. E você?
Você já ajudou bastante hoje? Ajudou, né? Você ajudou a construir o carro todo, não foi, Tom? Eita, esse pneu aqui tá mijado por causa de você, né? Fala pra mim. Fala pra mim, rapaz. Muito bem, muito bem. Continua assim. Bom, aqui atrás tá faltando alguma coisa, mas tem um para-choque traseiro. O que temos aqui atrás? O para-choque traseiro também é feito sob medida pro seu carro. Ele usa como base o para-choque do Nuturbo nacional para conseguir, de novo, né, os 6 centímetros do envolvente de paralama. Né, então ele é mais curto e mais largo, tanto para trás quanto para os lados. Só que a gente manteve o vinco e a linha do para-choque dianteiro. Né, então é um para-choque exclusivo e a gente tirou aquele apêndice que o Nuturbo nacional tem, que acredito eu que é uma alusão ao para-choque do Nuturbo europeu MK2. Só que ele tem de ponta a ponta, o nosso Nuturbo só tem em cada canto do para-choque. Então a gente eliminou ele para manter o para-choque com a aparência do original, né, que seria do 1.6R ou do Nuturbo europeu, só que mais largo e mais para trás. Então ele usa como base o nosso Nuturbo nacional, só que com o vinco e o desenho da parte de baixo para acompanhar o para-choque dianteiro. O carro saindo daqui a gente vai mostrar em detalhes cada peça, o que foi feito e como é que foi, até o processo também, que a gente tem time-lapses e fotos de que foi feito em cada peça, né? A tampa, a gente também fez do Nuturbo europeu, que a gente vai mostrar agora na sequência, e o capô também está aqui, que a gente vai mostrar também em detalhes depois que o carro estiver no chão com mecânica instalada, né? Que será muito em breve. Bom, aqui temos mais peças. Explica aí, o que é isso aí? Bom, aqui são as réplicas do suporte da milha do 1.6R, né? A gente está fazendo todos os suportes do para-choque, de suporte de radiador de óleo, suporte farol de milha, todos os suportes do carro são feitos em fibra de vidro, acompanhando o tema do carro tudo, mas todos a gente está fazendo um acabamento de fibra de vidro crua, né? Igual você vê muito nos carros de corrida dos anos 70, dos anos 80, principalmente nos Porsche, né? Você vê muito essas peças ambar ou meio amareladas, que são essa fibra de vidro crua, né? Então aqui é a réplica do suporte do farol de milha, do R, né, só que em fibra de vidro, tem a metade do peso de metal, a lente original que vai no para-choque, a gente mandou fazer impresso o suporte da lente, né, porque são peças que não existem mais no mercado, e aqui a gente vai usar um farol de milha da mesma dimensão do original, só que de LED, porque apesar da dificuldade de a gente achar um original, toda vez que a gente acha um original tá com a parte refletiva tá oxidada e a performance não é tão boa, né? Então o melhor custo-benefício foi usar um de LED da mesma dimensão do original. Então a gente vai fazer o suporte, ele já tem a fixação, vai ser praticamente no mesmo lugar do original, né? E ficaria mais ou menos assim no para-choque original. Então assim, seria um sistema evoluído com as dimensões originais, com o aspecto original, só que com a performance bem melhor, mais moderno, mais leve. Bom, como a gente falou lá no começo do vídeo, tem um trabalho na tampa também. Aqui, essa daqui é o que? Essa é a definitiva? Esse é um molde? O que é isso aqui? Na verdade, isso aqui a gente usa igual o motolar, é uma peça mula que a gente chama. Seria a matriz para fazer o molde. Então a gente modificou a tampa original de lata, esse aqui é de lata, né, para ficar com o aspecto da tampa do Nuturbo europeu. Que a diferença entre a nossa é porque a nossa tem um vinco em baixo relevo aqui entre as lanternas, que a do europeu não tem, e tem esse prolongamento na parte de cima do vidro, né, que no nosso, para fazer uma alusão também desse apêndice da tampa original do Nuturbo, o nosso tem um aerofólio imitando esse apêndice, né? Só que nosso aerofólio não tem as mesmas dimensões do Nuturbo europeu. Então esse aqui a gente teve que fazer 3 aerofólios até chegar nesse desenho, né, que seria o mesmo, olhando por fotos e vendo dimensões de tamanho de vidro, tudo, a gente chegou num consenso do tamanho da perna que teria que ser, a diâmetro, e o tanto que ele se pronuncia para trás também. Então isso aqui a gente deu um pouco de trabalho para a gente conseguir fazer essa peça, porque a gente teve que fabricar 3 aerofólios exclusivos, individuais, para chegar nesse formato. Aí depois que a gente teve um formato, a tampa foi lanternada, né, deixou ela perfeita para fazer o molde. Então todas essas marcas que você está vendo são marcas do molde, e o molde já foi feito e já foi fabricada a peça de fibra de vidro, que seria essa, que literalmente acabou de sair do molde, né? Então falta rebarbar, dar acabamento e pintar.
Essa aqui é a folha externa, é uma peça bem leve, bem íntegra, exatamente com 2 mm em toda a extensão da peça, sem nenhuma bolha, nada. E depois ela é colada na estrutura interna, que também é de fibra de vidro, que já está fabricada e rebarbada. Pode ver ela é de fibra de vidro, e o produto final também vai ser bem mais leve que o original. E vai manter também igual todas as peças de carroceria do carro que são de fibra, né? Então a gente consegue reproduzir todas essas peças e o alívio de peso é considerável. Você consegue aí deixar com 20% do peso original de uma peça. Quando a gente colocar todas as peças no carro e botar ele no chão, a gente pode fazer um vídeo você falando sobre o quanto que tira de peso, né? Quais Sim, materiais que você usa e tal. A gente tem a base da peça, o peso original da peça e o peso da peça de fibra, né? Então a gente consegue ter uma estimativa aí de alívio de peso final do carro, né? E como é um carro que também não vai ter banco traseiro e não vai ter pressurização, intercooler, turbina, são peças pesadas, né? E é um carro que tem uma boa potência aspirada, eu acho que vai ficar um carro bem divertido. Eu acreditei que o carro seco sem motorista tem uns 800 quilos e com que 250 cavalos, o peso e potência dele é respeitável. Bom, e só para fazer um bônus aqui, né? Nunca é demais mostrar esse carro, né? Não sei se vocês conhecem esse carro aqui, mas fibra de carbono. Carro bem bonito. Já é bem conhecido aí na internet. Vocês podem procurar alguns vídeos dele. Tem vídeos bem detalhados. Esse carro é muito bonito. Tudo do bom e do melhor aqui. Olha só. Tem mais fibra de carbono para cá. Enfim. Aqui é trabalho de muito tempo. Ó. Só para mostrar o bônus aí para vocês, beleza? Se por acaso vocês gostaram desse vídeo, peço encarecidamente que vocês deem aí aquela colaboração, curtir, compartilhar, fazer algum comentário, se possível. Se vocês quiserem ver mais alguma coisa, vocês estão ansiosos aí para saber o peso das peças de fibra de vidro, para saber quanto de peso tem aqui mais ou menos aliviado só em peça de fibra de vidro. Aqui a gente está mostrando o Uno, né? Opa, brotou um motor aqui. Brotou um motor aqui, hein? Para quem gosta de potência, carro leve, esse é o carro. Quem gosta de Uno, né? Se gosta de menos de que 4 cilindros, acho que você está no lugar errado. As zoações à parte. Até a próxima.